Olá, tudo bem com você? Este é o quarto e último vídeo da série sobre identidade. Somos escolhidos. Você já parou para pensar? Você que entregou a tua vida para Jesus, que você se tornou filho, se tornou filha de Deus. Você foi perdoado e ainda é escolhido. Essa palavra escolhido, pesquisando no dicionário online brasileiro, como adjetivo significa selecionado, apurado. Mas você não foi escolhido por qualquer pessoa. Você foi escolhido por Deus. Eu não sei quanto a você, mas quando eu penso em ser escolhida por Deus, isso traz uma expectativa tremenda. Desde o começo da minha jornada, da minha caminhada com o Senhor, eu fui aprendendo com Ele o porquê que Ele me escolheu, para que Ele me escolheu. Mas, obviamente, eu não sabia como as coisas aconteceriam e muitas coisas você vai descobrir, vai aprender quando você estiver pronto para que isso aconteça. E eu fui entendendo que eu fui escolhida para um propósito específico. E é tão interessante porque se você meditar na palavra de Deus, você vai aprender que nós temos muitas coisas para realizar para o Senhor. Nós temos muitas responsabilidades que estão ali descritas na Bíblia. Eu creio que o principal chamado meu e seu está ali em Mateus 16, o versículo 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas sabemos que como o Senhor entrega dons diferentes a cada cristão e cada um de nós tem a sua parte no reino de Deus, cada um de nós foi escolhido para propósitos específicos, que podem ser para a vida toda ou para estações da nossa vida. E quanto mais conhecemos aquele que nos criou e que tem planos extraordinários para cada um de nós, mais fácil será entender qual ou quais são os nossos propósitos. E daí sim, poderemos viver de forma plena e realizada. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. João 15:16 diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Você percebe como vai ficando cada vez melhor? Existem boas obras que Deus preparou para serem realizadas. Fomos escolhidos para irmos e darmos frutos, e que esses frutos permaneçam. É tão interessante que em todo esse processo nós percebemos que nós precisamos do Senhor. Precisamos dele para entender qual é o nosso propósito, por que nós somos escolhidos, para que nós somos escolhidos. Nós precisamos dele para sabermos como realizar aquilo que ele pediu para nós realizarmos. E precisamos dele no processo inteiro, até o último dia das nossas vidas aqui na Terra. E eu acho isso muito especial, porque nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência a nos deixarmos ser envolvidos por causa do orgulho e acharmos que de repente, eu já sei fazer isso, eu já tenho prática, eu já não fico tão nervoso ou nervosa para fazer, eu vou lá e faço. E a nossa caminhada com o Senhor é uma caminhada de relacionamento. Eu precisei dele para
ser salva, para me tornar filha, para ser perdoada e para entender o propósito, mas eu continuo necessitando desse relacionamento para viver essa vida abundante que Ele tem para nós. E eu fico maravilhada, depois de tantos anos, de perceber que mesmo que eu faça algo repetidamente, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Espírito Santo conduzindo a minha vida, me dando ideias, me orientando, chamando a atenção quando necessário. E eu preciso entender isso. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre tudo aquilo que Ele já tem preparado para nós realizarmos e causarmos um impacto na vida das pessoas. É sobre os outros, não é sobre mim. E isso é muito importante, porque se você olhar ao seu redor, você vai ver muitas pessoas que caíram por causa do orgulho. Então, a nossa dependência ao Senhor nos protege. Não simplesmente para alcançarmos o nosso propósito, digamos assim, motivo pelo qual fomos escolhidos, mas para termos uma vida séria, íntegra, separada e que vai realmente dar frutos. E esses frutos vão permanecer. Eu quero trazer aqui um momento lindo mencionado na palavra de Deus em termos de sermos escolhidos, que aconteceu com Jeremias. Jeremias 1, 4 e 5 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quão tremendo é isso! Você entender da parte do próprio Deus, o teu Criador, o porquê que você nasceu, onde você nasceu, do jeito que você nasceu, como tudo aconteceu na tua história. Por causa do propósito, por causa que você foi escolhido para algo extraordinário. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu tenho visto no corpo de Cristo muita comparação. Eu não tenho como comparar o meu propósito com o propósito de outras pessoas. Cada um vai realizar aquilo que Deus tem para ele realizar. E cada um vai prestar contas a Deus daquilo que Deus pediu para ele fazer. O Senhor não vai me cobrar do propósito de outra pessoa. Ele vai me cobrar daquilo que Ele colocou na minha mão para eu fazer. Então, se você está passando esse tipo de luta, de comparação e olhar, de repente eu sou mãe e é um momento da minha vida que eu estou exclusivamente em casa, cuidando dos filhos, cuidando do bom andamento do lar, e você entende, lá dentro você sabe que Deus te chamou para isso nesse momento, mas você vê aquela mulher que está pregando para multidões, ou aquela outra que está ministrando pequenos grupos, falando no altar, trazendo um ensino bíblico, aconselhando, e você entra nesse engano de se comparar. Você não precisa disso, você só precisa entender com o Senhor o que é para você nesse momento e focar naquilo, colocar o seu amor, a sua dedicação, a sua excelência naquilo. E isso basta, você não precisa carregar esse peso de algo que você não está fazendo e que nem era para você estar fazendo agora. É fato que Satanás usa de várias estratégias para impedir que realizemos o que Deus já planejou para nós antes do nosso nascimento. E se não estivermos firmes em nosso relacionamento com o Criador, poderemos sim ser enredados em suas artimanhas. Muita atividade, muito trabalho, muito tempo nas redes sociais, tempo em conversas que não edificam nossas vidas, relacionamentos que nos afastam de Deus, ao invés de nos aproximar dele, má alimentação, que vai afetar a sua saúde física, mental e espiritual, murmuração, inveja, mentira, vícios. Estes fatores e muitos outros vão resultar em falta de oração, de tempo na palavra e falta de jejuns,
falta de igreja e de comunhão saudável com o corpo de Cristo. Então, você percebe que é necessário ser intencional, sim. Não é simplesmente saber o porquê Deus te criou, mas é permanecer firmes naquilo que Ele te criou para ser. Lembre-se, somos escolhidos. Trouxe alguns benefícios aqui. Primeiro, somos o tesouro pessoal de Deus. Deuteronômio 14:2 diz: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes seres o seu próprio povo. Outra versão nos chama de seu tesouro pessoal. Um segundo benefício, somos justificados por Deus. Em Romanos 8:33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Algumas responsabilidades. Primeira, nos revestirmos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, conforme Colossenses 3:12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Segunda responsabilidade, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, conforme Efésios 4:1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Basicamente, devemos ser diligentes no nosso proceder diário, na nossa vida como um todo, demonstrando o caráter de Cristo. Alinhar nossa vida com os ensinos de Jesus, com a palavra de Deus. Nos parecer cada dia mais com Ele, demonstrando no nosso pensar, falar e agir. Como a palavra de Deus nos diz que estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Vamos nos lembrar que muitas pessoas, o mais perto da Bíblia que elas vão estar é quando elas olharem para a vida de um escolhido de Deus, para a sua vida e para a minha vida. Se esse vídeo foi bênção para você, não deixe de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E claro, eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.